Graça e paz, caríssimos. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a próxima notificação em primeira mão. O que eu tenho para dizer hoje é importantíssimo, uma revelação, um entendimento maravilhoso da palavra de Deus. Nós temos uma frase de Jesus Cristo emblemática na Bíblia. Nós temos 3 menções no livro de Mateus, 3 menções no livro de Marcos, 2 menções no livro de Lucas e 8 menções no livro do Apocalipse, sendo que no capítulo 2 e no capítulo 3, das 8 tem 7. A última menção está em Apocalipse capítulo 13, mas o que me chamou a atenção é que isso foi repetido por Jesus Cristo, no mínimo, nos evangelhos 8 vezes e mais 8 vezes no livro de Apocalipse, somando aí exatamente 16 vezes, sendo que das 16, 7 estão no capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Apocalipse, isto é, ele falou 7 vezes em 7 cartas para 7 anjos de 7 igrejas, as igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia. Todas as cartas ele termina dizendo essa frase. A frase é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Quem tem ouvidos? Eu nunca tinha parado para pensar, eu nunca entendi, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Eu recebi essa revelação hoje pela manhã e eu entendi que eu precisava compartilhar isso o mais rápido possível, porque é uma palavra muito séria, é uma palavra muito forte, mas é uma palavra também que traz entendimento, esclarecimento e um alerta para os nossos dias. Afinal de contas, as 7 igrejas do Apocalipse, elas apareciam naquela época, porque elas não existem mais na região que hoje nós conhecemos como Turquia. Parte da Turquia está na Europa, parte está na Ásia, é chamado de Eurásia, a região onde a Turquia está. E essas 7 igrejas do Apocalipse, elas estavam exatamente nessa região que nós conhecemos hoje como Turquia. E essas igrejas não existem mais. A maioria dos turcos, eles pertencem a uma religião, poucos são cristãos e poucos são judeus, e eu creio que já já não haverá mais cristãos e nem judeus na Turquia, porque eles estão se tornando um grande califado, na verdade, nesse exato momento. Mas eu não quero falar sobre os turcos, nem sobre a Turquia, nem sobre religião. Eu quero falar sobre a revelação que o Espírito Santo me deu. Quando a Bíblia fala, quem tem ouvidos, ouça, a Bíblia está se referindo ao último sentido que morre ou que nós perdemos quando estamos morrendo. A audição é o último sentido que nós perdemos antes de morrermos. Então eu acredito que o Espírito Santo, quando Jesus disse para nós ouvirmos o Espírito Santo, quem tem ouvidos, ouça, ou isto é, quem ainda pode ouvir? Quem ainda pode ouvir? A carta, ou o Novo Testamento, melhor dizendo assim, a carta ou o Apocalipse, a carta escrita por João, chamada de Apocalipse, ou livro da Revelação, provavelmente tenha sido concluída, ou todo o Novo Testamento tenha sido concluído no 1º século. Então, todas essas igrejas que o Espírito Santo fala com elas, elas duraram provavelmente 100 anos. Então é a igreja do 1º século. E a igreja do 1º século, as últimas palavras de Jesus para elas está ali, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Em todas elas ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu creio que você já entendeu, não precisa nem terminar o vídeo, porque você já entendeu. Essas igrejas, elas estavam morrendo, por isso ele disse: quem tem ouvidos, ouça, porque o último dos sentidos que nós perdemos antes de morrer é a audição. Isso está provado cientificamente. Aquelas igrejas estavam morrendo, e se você procurar na Turquia hoje, essas igrejas não existem mais. Isso é um alerta, é uma revelação
É um entendimento maravilhoso da palavra, mas é um alerta para nós, porque quando alguém já não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo, quando alguém não consegue mais ouvir a voz do noivo, isso quer dizer que essa pessoa, embora você olhe e veja ela viva, na verdade ela está morta. E essas 7 cartas foi escrita a 7 anjos das 7 igrejas. Isso está nos últimos versículos, ou no último versículo, melhor dizendo, de Apocalipse capítulo 1. Nós não podemos ignorar essa verdade, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino, para o nosso exemplo, para exortação, para encorajamento, motivação, para o nosso maior entendimento, foi escrito. O Espírito Santo, nesses 2 capítulos, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, os términos de profecia da palavra de Jesus revelada para cada anjo, para cada igreja, ele termina dizendo: quem tem ouvidos? As 7 igrejas estavam em estado terminal, Jesus estava vendo isso e ele deu a elas a última palavra. Se você ainda consegue me ouvir, ouça isso. Nós precisamos atentar para essa realidade. Já é a última hora. A igreja institucional está espalhada por toda a face da terra, mas a igreja institucional, ela não é a igreja de Cristo. A visão denominacional não é a visão celestial. Nós não podemos perder de jeito nenhum para essa visão religiosa que tem aprisionado muitas pessoas. Nós precisamos ser despertados e entendemos que nós precisamos voltar a ouvir o Espírito Santo, voltar a ouvir o cabeça da igreja, o noivo, o salvador de todo o corpo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que lidera uma igreja institucional, que luta, que trabalha para manter a visão denominacional, que já não ouve mais nem a Cristo, nem o Espírito de Jesus Cristo. Por isso é importantíssimo entendermos isso. Essas igrejas desapareceram. Se você ler o capítulo 2, os primeiros versículos, fala da carta escrita a Éfeso, ao anjo de Éfeso. E sabe o que Jesus diz para ela? Para ele: arrependa-te, porque senão eu vou remover o candelabro, que é a figura da igreja. Anjos, estrelas, figura do anjo, e os candelabros, aonde Jesus passeava no meio, o candelabro de ouro, representa a igreja. E ele diz para aquele anjo: eu vou remover o candelabro, eu vou tirar a igreja daí. E se você procurar, a igreja não existe mais. Por quê? Porque ela se tornou institucional, deixou de ser um organismo vivo, deixou de ser o corpo de Cristo e se tornou uma igreja institucional, manipulada e controlada por homens avarentos, ambiciosos, gananciosos, mercenários, cheios de pretensão, ambição e ostentação. Chegou a hora da igreja ouvir única e exclusivamente a voz do Espírito Santo. Afinal de contas, Apocalipse termina dizendo, no capítulo 22, versículo 17, que o Espírito e a noiva dizem, isto é, eles estão numa sintonia, num sincronismo, numa intimidade tão grande, que eles estão dizendo a mesma coisa juntos. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo isso, está despertando muitas pessoas nesta geração, porque a igreja não vai permanecer em coma, a igreja será ressuscitada pelo poder de Deus. Na última hora haverá um poderoso avivamento e muitos vão ser desligados do sistema, vão ser arrancados do sistema pelo poder que a graça está liberando nessa última hora. E eles ouvirão a voz do noivo e cheios do Espírito Santo, desligados da igreja institucional, da visão denominacional, com uma Jerusalém celestial, que carrega a visão celestial, que carrega a imagem do homem celestial. Ela proclamará: quem tem sede, venha, quem deseja e quem quiser beber da água da vida, que é o próprio Jesus Cristo, venha. Esse é o tempo de nós abrirmos os nossos ouvidos para ouvirmos a voz do noivo e do Espírito Santo. Um beijo no teu coração. Tchau, tchau.